Olá, tudo bem? Aqui é o psicólogo Alexandre Zong, num vídeo do IGTV, para comentar com vocês, e mais uma vez agradecer pela participação na enquete da semana aí, comentar com vocês algumas coisas que podem ajudar quando o assunto se trata de processos criativos, tá? Coloquei uma enquete aqui, eu vou ter que olhar para minha cola porque eu fiz de lápis e ela quase não aparece aqui. Comentei numa enquete assim, o que dificulta mais o teu processo criativo? 4 opções. O prazo, começar, organizar minha produção ou olhar para o que eu fiz e ter boas impressões, tá? E imediatamente ao lançar a enquete eu já coloquei que não havia nenhuma resposta que seria ideal, não haveria uma resposta que seria a correta, invalidando todas as demais, tá? Eu só sinalizei que a minha resposta seria olhar para o que eu fiz e ter boas impressões. Vou explicar para vocês a partir dessa, né, do meu ponto de vista, e fazer algumas dicas aí, certo? Então vem comigo. Acompanhe o raciocínio. Quando eu olho para o meu processo criativo, depois que a coisa está criada, no meu caso, gosto de criar músicas, por exemplo. Gosto de criar textos. Alguns deles viram textos que eu ponho para legenda das minhas imagens aqui no Instagram. Já criei poesias também, já criei artigos, um deles foi publicado, um artigo sobre o meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, olhar para a minha produção e ter boas impressões é o meu desafio. E com toda essa experiência, essa bagagem aí, posso compartilhar algumas dicas interessantes. O que tem no desafio de um processo criativo relacionado ao prazo? O prazo é uma data de corte. O que ele significa? Que no dia 18 de setembro, hoje, por exemplo, eu preciso entregar esse vídeo para vocês. Eu posso estabelecer diversos tipos de conexões possíveis, né? Talvez a mais frequente seja pensar assim, hoje já é dia 13 e eu não comecei ainda, e eu tenho que entregar dia 18. Eu tenho que entregar dia 18. O prazo é o que então no desafio? Aquela voz da consciência punidora, julgadora, né? Aquele fantasma da escuridão que fica ali te pressionando. Dia 18, tu tem que entregar. Dia 18. Dia 18, tu tem que entregar. O que há de desafio com relação a começar? Vocês vão ver que é uma escadinha. Tu já tem o prazo te cobrando, e aí começar às vezes parece impossível, às vezes parece improvável. Você olha para a tarefa, eu preciso criar um texto, eu preciso criar um processo diferente para aplicar com os meus clientes, por exemplo. Aí você olha para essa tarefa, você não tem vontade, ou você se sente incapaz, ou você sabe que tem que fazer ela, e o fantasma do prazo está junto, você tem que fazer ela até dia 18 de setembro, hoje, por exemplo, e você não começa. Você sabe que é capaz, sabe quando tem que entregar a tarefa, mas você olha para ela e não consegue começar. Isso é um bloqueio criativo? É um bloqueio emocional? Não sei. É uma realidade que muitos encontram, é a realidade do desafio de começar. Mas vamos adiante. Vocês percebem que o desafio vai aumentando de nível?
Depois você começou. Vamos supor que você começou. Aí você não está contente com a sua produção, você começou, de repente até se empolgou com o que você já fez, aí você começou a visualizar um mundo extra de possibilidades para materializar aquele seu objetivo, aquela sua tarefa, aquilo que você precisa fazer para o dia 18 de setembro. Aquele fantasma segue lá na sua cabeça. Só que agora ele está acompanhado de um outro fantasma, né? O fantasma do começar. Né? Teoricamente ele foi vencido, você começou. Né? Mas, se você chegou nesse terceiro degrau aí, que é organizar a produção, esse fantasma do começar, ele ficou com um certo rancor aí ele chamou um amiguinho dele, o fantasma da organização. Aí os três agora formam um trio Parada Dura. Por que trio Parada Dura? Porque eles vão te trancar. Principalmente em função desse fantasma que chegou depois, porque ele diz pra ti assim, ó, meu, tu tem tanta coisa pra fazer, pra entregar pro dia 18, que tu já começou, mas tu não sabe por onde tu quer chegar pra ir lá. Tu não sabe pra onde ir pra no dia 18 estar tudo pronto. Então, assim, acho que é melhor tu parar por aqui, ver se tu te organiza ou não, né? E não sei se tu vai conseguir. Será que tu vai conseguir? Eu acho que tu não consegue. É isso que esse fantasma diz pra ti. Aí vamos supor que você conseguiu organizar a sua produção e sentiu que ela está andando. E você chega no dia 17, assim, e conseguiu criar aquilo que você precisava criar para o dia 18 de setembro. E aí você olha para a sua produção assim, aí você olha, bate aquela tristeza, aquela solidão assim, aí você olha para aquilo ali e vem um outro fantasma, pai de todos eles. Diz ele assim para ti: não sei se isso aí tá bom. Será que tá? Não sei se isso aí tá bom. Não sei se tu te esforçou o suficiente. Será? Olha, eu não gostei. Não gostei disso que tu fez aí. Acho que podia ser diferente, podia ser mais prático, menos teórico. Será? Aí, gente, a conclusão que a gente pode chegar disso tudo aí. Eu até vou fazer uma outra tomada aqui. Não, não vou fazer porque a ideia é ser um vídeo espontâneo. Eu não vou conseguir parar o celular aqui para poder te mostrar. Mas seria assim, ó, aquilo, ó, que é nossa maior virtude, tá? Tá intimamente ligado com o nosso maior desafio. Nesse caso, se você acompanhou até aqui, você já está de parabéns, porque essa reflexão ela é pertinente. Você pode discutir se ela é necessária, mas que ela é pertinente, ela é. Senão, eu olharia para ela e o tal do fantasma lá, que me persegue, esse do quarto processo aí, olhar para as coisas que fez e não ter boas impressões, aí ele vai ter vencido. Mas eu estou dizendo para ele agora, aqui, e junto com vocês. Aquilo que a gente faz tem valor. Ah, mesmo que a gente não saiba começar ou organizar o processo, e mesmo que a gente não goste do resultado que a gente obtém, tudo isso faz parte de um caminho em que o fim não é o erro é apenas o começo. Por que eu te digo isso?
Por que o erro é o começo? Thomas Edison fez uma lâmpada que deu certo, mas ao mesmo tempo ele fez 999 lâmpadas que deram errado. Ele era teimoso? Talvez, mas ele queria muito fazer uma lâmpada que dava certo. A eletricidade, depois que ele inventou isso, essa lâmpada e etc., não foi bem utilizada. Isso é outra conversa, é outro assunto. E do que nós estamos falando aqui é do dia 18 e desse processo, dessa reflexão que aconteceu durante essa semana com essa enquete. Não te dei nenhuma dica ainda, tá? Mas acompanha essa reflexão. Você entende o caminho que a gente fez até chegar aqui? Tá? Então, o seguinte, quem está no começo e está com dificuldade de começar, minha sugestão é: para, respira, tira 1 minuto para fazer um mapa, traçar um mapa de onde você está e de onde você quer chegar. O que você pode fazer no meio do caminho. Com isso, você vai estar organizado, talvez você se sinta mais confiante para começar. Pode ser interessante nesse movimento aí você analisar quais são as suas próprias barreiras para começar. Onde você mesmo poderia se trair durante o caminho. Isso vai te ajudar, tanto se tu quer começar, quanto se tu tiver dificuldade de organizar tua produção. Porque daí tu vai ter começado o teu caminho sabendo onde tu quer chegar. É mais fácil de te organizar. Porque durante o caminho, muitas coisas podem acontecer. Até mesmo esse caminhão que está passando agora na rua aqui. Olha só que chato, eu não tinha programado ele, né? Mas ele passou na rua agora aqui. E eu até parei de falar para que a minha voz seja ouvida. Não posso disputar com ele, né? Mas posso me adaptar. Então, isso é o que você pode fazer, por exemplo, se você já tiver durante o caminho e organizar a sua produção. Você tem que fazer alguns testes, ver o que deu certo, o que não deu certo. Mira nesse exemplo do caminhão aí que passou agora. Ele não estava nos meus planos. E organizar é justamente isso. Você ter um tempinho para poder dar uma parada, analisar o que já aconteceu, avaliar se aconteceu do jeito que tu queria, ou se não, o que faltou para acontecer do jeito que tu queria, o que tu poderia melhorar. Se você tira esse tempo, você consegue identificar coisas que você pode melhorar, e nesse próprio processo a tua mente já vai estar ligando os pontos aí e adivinhando o que você pode fazer para a sequência aí do seu projeto, que precisa ser concluído até o dia 18. Então, quando você chega nessa etapa de concluir o seu processo do dia 18, o que acontece? Você pode fazer como eu estou fazendo hoje aqui. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18, eu não sei mais que horas são, porque quando liga a câmera do celular, ele não me mostra mais as horas. Mas eu posso compartilhar contigo o seguinte, meu processo para esse vídeo. Lancei a enquete lá, sem a expectativa de ser respondido, mas graças a Deus algumas pessoas responderam. E a essas pessoas que responderam a enquete, eu sou muito grato, porque elas me ajudaram a criar este vídeo. E até aí isso é perfeito. Mas aí assim, o que aconteceu na minha vida desse dia, que foi acho que terça-feira ou quarta-feira que eu coloquei o vídeo, terça-feira acho, até hoje, sexta-feira, dia 18. O que aconteceu na minha vida? Eu passei uma quarta-feira inteira lidando com outras coisas que não tinham nada a ver com essa enquete, terminando alguns processos meus aí que
estão em andamento e eu não sei direito o resultado das ações que eu tomei, das minhas escolhas, né? Por enquanto não estão dando o resultado que eu gostaria, né? Aí quinta-feira fui trabalhar num local de trabalho onde eu presto uma consultoria a uma empresa importante e cheguei em casa às 7 horas da noite. Então não me envolvi mais com essa tarefa praticamente, né, do dia que eu lancei ela até hoje. Mas nesse meio tempo eu vi que algumas pessoas responderam, me senti grato a elas, tanto é que já reforcei isso aqui várias vezes. E aí, hoje pela manhã, eu decidi, não, eu vou agradecer as pessoas e vou comentar que eu vou estar fazendo um vídeo com dicas para elas. No que eu posso ajudar essas pessoas? Coloquei as dicas aqui e estou fazendo um fechamento desse movimento todo dessa semana. Por que o desafio para mim é olhar para o que eu fiz e ficar com boas impressões? Eu não tenho uma explicação concreta para isso. Talvez eu deseje atingir a perfeição, eu me cobre demais. Se eu faço isso, muitas pessoas também fazem. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo aí também faça isso com você e em alguns momentos sofra. Se isso realmente acontece dessa forma como eu te disse, é algo que pode ter trazido já bastante incomodação para você. E é algo que é difícil abandonar. Para as pessoas que precisam abandonar funcionamentos, né, modos de ser, modos de fazer escolhas, de pensar, de sentir, de agir, que as estão travando, eu tenho a psicoterapia, eu sou psicólogo, eu posso te ajudar nesse sentido, eu entendo disso. Você pode acessar o meu perfil no Instagram e entrar em contato. A gente conversa aí, né? E você pode estar se beneficiando da psicologia, né, através da relação terapêutica comigo. Se você tem essa dificuldade de querer ser perfeito, isso pode estar atrapalhando o seu processo criativo. E eu posso te ajudar nisso também. Hoje eu te ajudei passando umas dicas aqui e comentando sobre como foi o processo criativo desse vídeo. Tá? Mas eu tenho também para te oferecer uma consultoria, tá, de processos criativos. Como é que funciona isso? São 3 sessões, né, que há um certo desconto em termos de oferta aí, né, sobre o valor usual da sessão de psicoterapia. Então é interessante, é uma proposta tecnicamente e financeira interessante para você. Tá? São 3 encontros, onde o objetivo é aceitar suas possibilidades, entender quais que são elas, e no terceiro momento, aprender a integrá-las para poder agir com elas e transformá-las em ferramentas pessoais aí para que você consiga ter sucesso sempre que for criar alguma coisa, não passar tanto trabalho como às vezes passa. Tá? Então, o que acontece, né, numa consultoria sobre processos criativos? Você resolve esse problema específico, né, ou busca informações comigo em 3 sessões. Se durante esse processo que tem esse objetivo, você identifica alguma dificuldade extra que precise de um trabalho mais a médio e longo prazo, com uma presença maior de uma figura dando suporte para você, você tem a opção da psicoterapia. E aí a gente segue junto, explorando aí as suas qualidades, transformando em ferramentas, né, produzindo saúde para você e desenvolvendo, né, as suas qualidades, potencialidades. Ok?
E no fim das contas, uma dica, eu vou falar uma dica que a princípio só eu respondi ali na enquete, né? Olhar para o que fiz e ter boas impressões. Mas se alguém não respondeu e se identificou com esse ponto, para essas pessoas também vai uma dica. Analisa o processo que você fez, pergunta para si mesmo: há alguma coisa da qual eu possa me orgulhar nesse processo? Há alguma coisa da qual eu possa fazer o entendimento que eu pequei nesse processo, que eu poderia ter feito diferente? E ainda, há alguma coisa pela qual eu possa agradecer por esse processo? Seguramente eu posso te dizer que eu estou orgulhoso do que eu fiz, porque deu 20 e poucos minutos de vídeo, mas eu não me perdi em nenhum momento. Eu trouxe dicas valiosíssimas do meu processo aí e que pode ajudar pessoas que responderam a enquete a minimamente terem um processo melhor, criativo, e minimamente se sentirem mais seguras para começar ou para organizar o seu processo, se já conseguem começar. E também agora, quando eu concluo essa comunicação aqui, eu me sinto feliz também por prover uma dica que pode ajudar aquelas pessoas que olham para o seu processo e não se sentem satisfeitas. Tá? Então, tudo isso me deixa orgulhoso. Onde eu posso ter pecado? Nunca ter feito isso antes. Esse é o meu principal pecado. O segundo pecado seria se não ter dedicado uma atenção maior para as pessoas que responderam enquanto elas estavam respondendo, ou incentivar mais pessoas a responder. Mas para esse pecado há uma certa dúvida, porque aí isso seria eu cobrar demais de mim. Eu estou aprendendo ainda, né? Então, assim, isso talvez pudesse ser a atuação daqueles fantasmas lá que eu falei lá no começo, né? Então, assim, não dê vozes para essas vozes aí. Elas estão na tua cabeça, assim, só para questionar a sua qualidade, a sua coragem, né? De fazer o que você precisa fazer. Então, não dê ouvidos para elas, tá? E o que eu poderia agradecer nesse processo? Pessoas responderam, dedicaram alguns minutos do seu dia para responder. Isso é perfeito. Pessoas assistiram, mas não se sentiram à vontade de colocar a sua resposta ali. Já é uma forma de envolvimento. Então eu posso agradecer isso. Agradeço a essas pessoas também. Pessoas estão assistindo a esse vídeo agora. Algumas delas não conseguiram se envolver até este momento, com 23 minutos. Mas algumas outras estão aqui comigo até agora. Então, a todas elas eu posso agradecer, e aqui está minha gratidão. Todos que acompanharam todo o processo. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso olhar para o que eu fiz e sentir que foi bem feito. Esse é o sentimento que eu tenho agora, e eu agradeço a mim mesmo por ter feito, porque daí eu não pequei mais. Parei com essa bobeira aí de não fazer aquilo que eu posso fazer. Parei de acreditar que o que eu posso fazer não é útil para as pessoas. De certa forma, isso é uma espécie de cura. Se foi válido ou não, o tempo vai dizer. Talvez você que acompanhou tudo isso vai poder dizer, vai poder comentar aqui. Se você se sentir à vontade para fazer isso, faça. Eu vou ficar muito feliz e agradecido por cada comentário que estiver abaixo aqui logo mais, ok? Então, gratidão a todos que acompanharam e participaram desse meu movimento aí. Um grande abraço, um desejo de um ótimo fim de semana e que nós possamos ter processos criativos o mais eficiente possível. Até!